Linhas coloridas se movimentam dinamicamente pela tela. Balões de diálogo nas cores rosa e verde compõem a logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, elas pautam. Mulheres na política. No estúdio, ao fundo, há um monitor com o logo do programa. No centro, há 3 cadeiras brancas, separadas por pequenas mesas transparentes, onde estão sentadas a apresentadora e as convidadas. Jaciene Alves, apresentadora. Chega até mesmo a legitimar atos de violência física e psicológica contra as mulheres. A pesquisa foi feita em 80 países e abrange mais de 85% da população mundial. Segundo o levantamento, quase 90% das pessoas, sem importar de qual sexo, têm algum tipo de preconceito contra as mulheres. No campo político, quase 40% dos entrevistados revelaram preconceito de gênero e acham que mulheres não são tão boas políticas como os homens. Combater a violência e o preconceito, que é uma violência contra as mulheres, é uma das prioridades da bancada feminina da Câmara. Com mais de 90 parlamentares eleitas, a bancada feminina tem muitos desafios. E nós vamos conhecer melhor a atuação das parlamentares nesta edição do Elas Pautam. Para a coordenação da bancada feminina foi eleita a deputada Benedita da Silva, do PT, do Rio de Janeiro, que está comigo aqui no estúdio. Deputada, seja bem-vinda ao Elas Pautam. Obrigada pelo convite. Antes da gente começar a falar sobre a violência contra a mulher, sobre o preconceito, inclusive os dados que mostram essa pesquisa revelam que é um problema ainda muito grave que a gente precisa enfrentar. Vamos falar da sua expectativa, deputada. A senhora está no 3º mandato consecutivo aqui na Câmara, é a primeira mulher negra eleita para coordenar a bancada feminina aqui na Câmara. Qual a sua expectativa para esse mandato? Olha, é grande, né? E é um desafio também, né? Porque nós estamos vivendo, até pelo que você acaba de anunciar, né? Nós estamos convivendo Benedita da Silva, PT, Rio de Janeiro, coordenadora da bancada feminina. E nós temos projetos de leis que precisam ser votados, e principalmente no que diz respeito à participação da mulher na política, porque nós mulheres precisamos estar nesses espaços para decidir também, junto com os demais, né, o destino da nação, o destino das pessoas, e nós somos pessoas enquanto mulheres. Então esse desafio está colocado, e de trabalhar com um universo bem plural, né, que se pretende, né, garantir o espaço de todas, ampliar o espaço para que todas sintam-se contempladas, indiferentemente do partido que pertença, mas que elas possam ser relatoras dos projetos, que elas possam ter prioridades também nas comissões. E relatoras, quando eu digo relatoras de projeto, mas são projetos que diz respeito à vida do brasileiro e da brasileira, né? Porque quando se fala em Secretaria da Mulher e o desafio que se tem, dá a impressão de que nós vamos cuidar só do que diz respeito às mulheres, né? Eu penso que já seria de bom tamanho se fosse, né, o trabalho da mulher, a saúde da mulher, né, o desenvolvimento econômico. Nova direção da bancada feminina. Né, a questão habitacional, já seria, mas nós sabemos de que fomos eleitas por um universo diferenciado, de segmentos diferenciados, e que todas nós aceitamos o desafio de representar esses segmentos. Nós temos que também garantir, né, através da Secretaria da Mulher, que esses espaços sejam espaços de visibilidade, que a gente tenha conseguido realmente representar de forma igualitária. Deputada, mas há propostas que já são prioritárias, que a bancada, a senhora está acabando de assumir, né, a bancada feminina, mas já há uma ideia de propostas que devem ser tidas como prioridade da bancada feminina? Olha, primeiro são os nossos projetos, e os projetos que demandam, que estão na casa, né? Projetos que já foram votados e que nós participamos, e os projetos que ainda estão por vir, como por exemplo, a reforma tributária. Benedita da Silva, PT, Rio de Janeiro, coordenadora da bancada feminina. O universo feminino, como vai estar, né? Dentro dessa reforma tributária, né? Quais segmentos femininos que serão
atingidos com essa reforma de forma positiva, não de forma negativa. Então, nós sabemos de que esta casa ainda tem vários outros debates a serem desenvolvidos, e os projetos que estão na casa nós queremos estar discutindo todos eles. Nós tivemos uma performance no marco, né? Foi uma discussão muito grande e ainda trouxe para o universo feminino indígena, né, uma preocupação. Então, como nós, né, somos de diferentes etnias, diferentes classes sociais e temos diferentes interesses, o que nós queremos é que os interesses comuns, que dizem respeito a todas nós mulheres, que eles sejam priorizados na casa. Agora, deputada, falando um pouquinho sobre essa realidade que a gente citou aqui na abertura do programa, essa pesquisa, né, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que mostra ainda um preconceito muito grande contra as mulheres, e inclusive no campo político, né, quase 40% aí das pessoas acreditando que as mulheres não são tão boas políticas quanto os homens. Como mudar essa realidade? A senhora acredita que é preciso fazer um trabalho na base, um trabalho educativo com crianças, com adolescentes, com as famílias, com as escolas, para mudar de fato? Porque quando a gente fala nesses dados que a pesquisa mostrou, parece que a gente está na década de 80, né? Parece que está lá em 1970, 1980, e não, a gente está em 2023 e a gente ainda se depara com informações, com uma pesquisa que mostra esse nível de preconceito ainda contra as mulheres, até legitimando a violência física, né? Pois é, se nós formos olhar para a sociedade brasileira, né, todas nós somos filhos e filhas de uma mulher. E você começa esse tratamento que eu acredito das relações... Benedita da Silva, PT, Rio de Janeiro, coordenadora da bancada feminina. Muito violentas, e que você traz para o universo político também. Então, nós estamos vivendo hoje uma situação difícil. A violência política, nós já tivemos casos, como foi o caso do assassinato da Marielle, mas nós estamos a cada dia querendo nos assustar, né, querendo nos calar, para que a gente não vá adiante. Mas hoje você não tem mais condição de impedir esse avanço das mulheres. Então, o que se busca é um outro mecanismo, né, psicológico, não é, intimidador, para que ela não se atreva. Ficamos muito tempo sem ir para a política porque estavam cuidando dos nossos filhos, nós estávamos dentro de casa e isso ia acabar, desintegrar a família, aquelas coisas todas. E nós, mulheres, fomos para a rua, no sentido de fomos estudar, fomos fazer parte de partidos políticos. Hoje nós temos 2 partidos que têm mulheres como presidenta, que é o caso do PCdoB e do PT. Esses avanços, né, que nós tivemos, essa conquista que nós tivemos, deixa claramente que nós vamos estar aí com toda essa violência que existe, mas nós não vamos permitir, né, que haja retrocesso nas conquistas que tivemos até agora. Isso mostra o quanto o trabalho da bancada feminina é importante aqui na Câmara, né, deputada? Nova direção da bancada feminina. E o quanto de trabalho as parlamentares ainda têm pela frente, né? Tem, didático, né? Nós, por exemplo, quando você fala de política de cotas para as mulheres, ainda é uma discussão profunda, né? Para isso. Quando você fala das cotas raciais, do momento eleitoral... Benedita da Silva, PT, Rio de Janeiro, coordenadora da bancada feminina. Que levaram com que nós tivéssemos mais visibilidade, podíamos participar mais. Todos esses temas são temas que você ainda tem que lutar muito por eles. Então, eu penso, essa é a minha visão, que a Secretaria, que vai fazer 10 anos da Secretaria da Mulher, nós que aqui estamos, nós vamos assistindo gradativamente, né, os espaços sendo ocupados.
e o diálogo sendo feito. Então, é preciso que haja esse diálogo. Se eu vou discutir educação, também eu vou discutir a violência que acontece com as mulheres, né? Você vai discutir política, vamos ver a violência que acontece com as mulheres na política e garantir Nova direção da bancada feminina. Que é o viés que acho importante. Nosso sistema educacional, né, hoje você ainda encontra um pouco de dificuldade, mas essa questão de discutir a política da mulher, né, do feminino na educação, do feminino na saúde, né, discutir esse feminino no desenvolvimento, já que nós somos maioria da população brasileira, discutir esse feminino na relação de trabalho. E quando a gente fala em violência contra a mulher, né, deputada, a gente tem aí vários recortes que a gente pode fazer. A senhora falou o mercado de trabalho, a diferença salarial ainda entre mulheres e homens para desenvolverem a mesma função, as mesmas funções, mais homens ocupando cargos de chefia, não é? E nós somos maioria na sociedade. Então, assim, o recorte, quando a gente fala em violência contra a mulher, são vários recortes. A questão das mulheres negras, que dentro da violência contra a mulher ainda são as que mais sofrem violência também, né? E além disso, se você for tratar das mulheres negras na relação de trabalho, elas ganham menos que as mulheres Benedita brancas. da Silva, PT, Rio de Janeiro, coordenadora da bancada feminina. Essa é uma questão que devemos discutir. O estereótipo que colocaram da mulher inteligente, da mulher bonita, né, da mulher com capacidade, com competência, nós ainda vamos esbarrar nessa questão, principalmente no que diz respeito à política. Nós, mulheres, né, esbarramos com essa coisa da competência política da mulher, né? Mas as mulheres negras, dentro dessa chamada competência política das mulheres, são as que mais sofrem, evidentemente. E me parece que é uma coisa assustadora do ponto de vista psicológico, que na medida em que nós vamos ocupando o território, né, vai se embrutecendo os métodos, né, de exclusão da nossa presença, da nossa participação, da chefia. Nós já saímos há muito tempo desse processo de isolamento, né, que existia o chefe da família, né? Hoje nós temos as mulheres chefiando a maioria das famílias. Né? Nós temos mulheres mães solos, nós temos um trabalho que dá sustentação à família, essas mulheres. Então, não tem mais como você impedir de que as pessoas avancem, porque o ser humano é assim, quanto mais tem, mais quer. E se poder é bom, a mulher também quer. Se faz parte da democracia, da libertação, nós mulheres também e é uma questão vamos de estar igualdade lutando de direito, isso. Né, Igualdade deputada? de direito. Nova direção da bancada feminina. É o que a bancada feminina tem defendido ao longo do tempo aí, a igualdade de direitos. E diante desses números aqui dessa pesquisa, a gente mostra o quanto ainda precisa ser feito para reduzir o preconceito e a violência contra as mulheres, que o preconceito é um tipo de violência, né? A gente falando aqui dos recortes da violência, não é só a violência física. A gente tem alguns mecanismos legais. A Lei Maria da Penha, né, deputada, de 2006, foi importante, mas não suficiente para combater essa violência, né? É como a própria participação da mulher na política, né? Ainda precisamos de avançar para que a mulher possa participar politicamente, não só garantir as vagas. Benedita da Silva, PT, Rio de Janeiro, coordenadora da bancada feminina. Garantir um mínimo 30%, mas no imaginário fica o seguinte, não, é 30%. Não. É o mínimo. Não é. É o mínimo de 30%. Pode chegar a 50%. E se você é 30%, se você é 50% nesse universo de uma lista, o que tocar para os recursos eleitorais, para os homens, tem que ser o mesmo para as mulheres, na mesma proporcionalidade. Nova direção da bancada feminina. Do percentual ali pré-estabelecido na lista eleitoral. Então, é importante ter isso. Mas é importante também democratizar os espaços
Eu ontem conversava, eu não vou dar data, eu conversava com o ministro Gilmar Mendes sobre os 35 anos da Constituinte. E a gente, nós lembramos ali naquele momento que não tinha banheiro para as mulheres no plenário da Câmara. Como se a gente nunca fosse aparecer por ali. Licença maternidade. Não? Então, ainda tem outros mecanismos que precisam ser usados dentro da lei de participação da mulher na política. Necessariamente passando pelo Congresso Nacional, né, Passando pelo Congresso Nacional. Tem que ter a aprovação das creches, leis. Qual é a segurança das nossas crianças, né? Nós, mulheres parlamentares, né? Com quem deixamos, como Nova deixamos. direção da bancada feminina. Como alimentamos, amamentamos. Né? Nós temos hoje, nas mais recentes parlamentares, que chegou ao parlamento, né, na nossa bancada feminina, tem muitas mamães novas, que estão pela primeira gravidez ou a segunda gravidez. Então, isso também faz parte, isso não pode ser impeditivo para a participação da mulher. Eu conversei sobre as prioridades da bancada feminina da Câmara e o combate à violência contra as mulheres com a coordenadora, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. E se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Muito obrigada pela audiência e até o próximo Elas Pautam. A imagem expande para o estúdio. Créditos na tela. Logo da Câmara dos Deputados, Brasília, junho de 2023, câmara.leg.br.